Hoje o tema da live vai ser os 3 passos para você superar a falta de apoio familiar. Beleza? E o primeiro passo é você entender por que existe essa falta de apoio familiar. Por que a sua família não te apoia? Então eu vou trazer aqui, esclarecer isso para você. Às vezes os seus familiares são pessoas que trabalharam a vida toda em emprego de carteira assinada, trabalham em CLT. Então eles já estão acostumados com aquela segurança de ter um salário no final do mês, né, de ter aquela segurança financeira. E você quer se arriscar no empreendedorismo. Ser empreendedor é arriscado. Você tem que assumir riscos. Você vai errar, mas você também vai acertar. Só que nem todo mundo tem essa veia empreendedora. Então, os seus familiares às vezes não vão entender essa decisão que você teve de se tornar um empreendedor e se tornar barbeiro, ser dono da sua barbearia. Então, às vezes, os seus parentes te criticam ou faz algum comentário com você, eu não te apoio, não é às vezes nem de maldade, é porque eles não têm a mente de empreendedor igual você tem. Você está tomando atitude, você está se tornando um líder, você escolheu ser empreendedor. Então, os seus familiares, seus amigos, geralmente trabalham de carteira assinada, são CLTs, trabalham a vida toda por um salário. E você quer ser empreendedor, quer arriscar, quer fazer o difícil, quer perder o medo de empreender, de entrar na área da barbearia. Então eles não vão te entender. Então não fica chateado quando às vezes os seus parentes, familiares e amigos não te apoiam. Às vezes não é maldade deles, é porque eles não têm a mesma mentalidade que nós que somos empresários, empreendedores temos. Beleza? Então esse é o primeiro passo para superar a falta de apoio familiar. Entender e se colocar no lugar dos seus familiares. Entender o que eles pensam, por que às vezes que eles não te apoiam. Beleza, galera? Vamos lá? Então, vocês têm que entender o que? Existem as pessoas reativas e as pessoas proativas. As pessoas reativas sempre botam culpa nas circunstâncias, nas pessoas, no ambiente, até no DNA dela. Ah, eu não faço isso por conta disso. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim. Ah, mas eu não cresço na vida porque é o lugar que eu moro, é o lugar que eu trabalho. Ah, mas se minha mulher me apoiasse. Então isso é uma pessoa reativa. Ela até pode ser ativa, mas ela depende da vida das outras pessoas, do ambiente, do local que ela mora, das circunstâncias. Então isso é uma pessoa reativa. Já a pessoa proativa, ela não depende das circunstâncias. Ela faz o futuro dela, ela corre atrás do sonho dela. Não importa o ambiente, não importa a circunstância que ela esteja, a pessoa proativa vai correr atrás e ela vai fazer o futuro dela acontecer. Independente do local que ela mora, independente do ambiente que ela frequenta, independente das pessoas que rodeiam ela, o proativo vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai correr atrás. Não importa o ambiente, não importa as circunstâncias. Essa é a diferença da pessoa reativa e a pessoa proativa. Beleza, galera? Então, o primeiro passo é você entender o porquê que os seus parentes, sua família não apoia você, às vezes se colocar no lugar deles. E o segundo é que você tem que entender a diferença de uma pessoa reativa e da proativa. Você tem que ser uma pessoa proativa. Independente das circunstâncias, independente do ambiente, independente do lugar que você mora, independente que a sua esposa não te apoia, que seus amigos não te apoiam, você tem que ser proativo. Você tem que ir correr atrás do sucesso. Só você vai garantir seu futuro, ninguém mais. Então, quem vai vencer na vida é a pessoa proativo, não reativo. Beleza, galera? Quem está pegando aí os passos, comenta aí. Eu estou pegando, beleza? Para a gente já passar aqui para a parte legal aqui da live que eu vou trazer para vocês, beleza, galera? Só quem está pegando. Hoje eu trouxe isso aqui para compartilhar com vocês, olha. Esse livro aqui é muito bom. Eu vou trazer uma explicação para vocês aqui do livro, beleza? Vou explicar para vocês aqui, vou ler um pedacinho dele para vocês entenderem a diferença da pessoa proativo e do reativo. Para vocês entenderem, beleza, galera?
Vou passar essa chave aqui para você. Ó, vou ler aqui um pouquinho para vocês. A linguagem das pessoas reativas tenta absolvê-las de toda a responsabilidade. Eu sou assim, pronto. Sou teimoso, não há nada que possa ser feito a respeito. Ela me deixa louco, não sou responsável. Minha vida emocional é governada por algo fora do meu controle. Beleza, galera? Vai pegando aí, ó. Posso fazer isso, não posso fazer isso, simplesmente não tenho tempo. Algo fora de mim, o tempo limitado, está controlando minha vida. Pega aqui, você que reclama que não tem apoio da sua família, dos seus amigos, da sua esposa. Pega isso aqui, ó. Ah, se minha esposa tivesse um pouco mais de paciência. O comportamento de outra pessoa sempre está limitando minha capacidade. Tenho de fazer isso. As circunstâncias ou as outras pessoas estão me forçando a agir dessa forma. Não sou livre para escolher minhas próprias ações. Isso aqui são as falas das pessoas reativas, que botam culpa no ambiente, na circunstância, nas pessoas, nunca assumem os seus erros, nunca assumem suas responsabilidades. Então isso é uma pessoa reativa. O proativo é o inverso disso. Ele assume a responsabilidade, ele cai para dentro. Ele vai atrás de fazer o seu futuro, não importa o ambiente. Então, vamos continuar lendo aqui um pedacinho desse livro. Ó. Muito top. Presta atenção na linguagem, na diferença da linguagem de uma pessoa reativo e de uma pessoa proativo. Uma pessoa, olha a linguagem da pessoa reativa. Não há nada que eu possa fazer. Já a pessoa proativa, vamos procurar alternativas. Sou assim, pronto, a pessoa reativa. A pessoa proativa diria, posso tomar outra atitude. Ela me deixa louco. Posso controlar meus sentimentos. Eles nunca vão aceitar isso. Vou buscar uma apresentação eficaz. Tenho de fazer isso. Essa é a linguagem da pessoa reativa. E a pessoa proativa. Preciso achar a resposta apropriada. Não posso. O reativo diz, não posso. O proativo diz, eu escolho. A linguagem reativa diz, eu preciso. E o proativo diz, eu prefiro. Ah, se eu pudesse, diz a linguagem reativa. E o proativo diz, eu vou fazer. Então, galera, espero que vocês tenham entendido essa diferença da pessoa reativa e da proativa. Agora, eu lendo essa parte aqui do livro para vocês, eu tenho certeza que ficou bem claro. A pessoa reativa sempre está colocando desculpa no ambiente, na circunstância, nos familiares, na esposa, na mulher dele, e não corre atrás. E o proativo é totalmente o inverso disso. O proativo vai atrás do seu futuro. Cara, eu vou trazer para vocês aqui uma história da Bíblia, que eu acho que todo mundo conhece. A história do rei Davi, que é o maior rei de Israel. Você quer uma pessoa que foi mais perseguida pela própria família, que foi rejeitada pelos irmãos, era abusado pelos próprios irmãos, foi rejeitado pelo seu pai. Depois foi perseguido pelo seu sogro, o rei Saul. Então o rei Davi sempre foi perseguido pelos seus parentes. Mesmo assim, ele se tornou o maior rei de Israel. E para quem não conhece a história de José do Egito, José do Egito é o maior exemplo de uma pessoa proativa, diferente da reativa, que coloca a culpa nos parentes, no ambiente e nas circunstâncias. Para quem não conhece, quem está aqui na live não conhece a história de José do Egito. Se você conhece a história de José do Egito, uma história de um herói da Bíblia, comenta aqui. Eu conheço, para me saber que eu vou... Para quem não conhece, eu vou falar um pouco aqui sobre a história de José do Egito e vocês vão ver que ele era um cara totalmente proativo, o inverso de uma pessoa reativa. Quem conhece, comenta aí. Eu conheço. Beleza? Com a história de José, vocês aí vão pegar vários insights, galera. Beleza? Então vamos lá.
José do Egito era um cara totalmente proativo. Por quê? Mesmo sendo vendido, a Lídia comentou, eu conheço. José do Egito, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, foi parar no Egito e foi trabalhar na casa de Potifar. Ele era um jovem proativo. Proativo, não importava a circunstância que José estava, o ambiente, que a família dele abandonou ele, seus próprios irmãos o venderam como escravo. José era um cara totalmente proativo. Mesmo ele trabalhando na casa de Potifar como escravo, rapidamente José do Egito se tornou o administrador de todas as coisas ali na casa do Potifar, que era o servo, que era o senhor dele. Mesmo ele sendo um servo, um escravo, José rapidamente passou a administrar todas as coisas na casa de Potifar, todos os bens. Ele era o administrador da casa de Potifar. Mesmo assim, esse cara proativo que foi José do Egito foi acusado de um crime que ele não cometeu e foi parar na cadeia e ficou 13 anos preso. E mais uma vez ele se mostrou ser um cara proativo e não a pessoa reativa que bota a culpa no ambiente, nas circunstâncias, nas pessoas, nos parentes, nos amigos. Ele fez o futuro dele, mesmo ele estando preso, rapidamente ele se tornou o gestor daquela prisão, se tornou o gestor da cadeia. Então, você vê um exemplo de um jovem proativo. Ali na cela, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E através disso, do dom que Deus deu para ele, ele fez network com o copeiro, que logo mais falou dele para Faraó. E por ele ser um jovem proativo, o tempo que ele passou como escravo na casa de Potifar, ele desenvolveu habilidades de administração. E o tempo que ele estava preso, os 13 anos na cadeia, ele se tornou um gestor. Ele era o gestor da cadeia. Então, quando ele teve a oportunidade de conhecer Faraó e interpretar o sonho do Faraó, por ele ser proativo, ele já tinha toda a expertise que ele precisava. Além dele desvendar o sonho de Faraó, ele interpretar o sonho de Faraó, ele mostrou um plano, que era construir celeiros, estocar comida para quando viessem os anos de fome, eles pudessem vender. José se tornou um cara totalmente próspero. Abaixo apenas de Faraó, se tornou o governador do Egito. Então você vê o maior exemplo de um jovem proativo foi José do Egito, que não importou as circunstâncias, o abandono dos seus parentes, abandono não, venderam ele como escravo. Não importou as circunstâncias, o ambiente, ele foi um jovem proativo e se tornou governador do Egito, que era a maior potência do mundo naquela época. Seria os Estados Unidos de hoje. Então, galera, vamos só resumir aqui os 3 passos para você superar a falta de apoio familiar. É você entender por que os seus parentes, a sua família às vezes não te apoia, foi como eu disse. Às vezes a sua família, seus parentes trabalham CLT, trabalham de carteira assinada a vida toda. Então eles têm medo, eles querem uma segurança financeira. E você, ser empreendedor, não é fácil para eles, porque assumir riscos, você pode errar, você também pode acertar. Então, uma pessoa que trabalhou a vida toda nesse sistema tradicional de trabalhar por um salário, não vai ter a mesma mentalidade de você que é empreendedor. Então eu trouxe isso no primeiro passo. Não é nem maldade, às vezes, da sua família não te apoiar, mas é porque eles não têm a mesma mentalidade de empreendedor. Às vezes eles só querem o seu bem. Tem medo de você dar errado. Porque nem todo mundo tem a mente de empreendedor. Boa noite, Henrique. Boa noite, Núbia. Michael, boa noite. Então, galera, esse foi o primeiro passo para você superar a falta de apoio da sua família e na sua barbearia. Você se colocar no lugar deles e entender por que eles não te apoiam. O segundo passo é você entender o que é uma pessoa reativa e uma pessoa proativa. A reativa sempre bota a culpa nas circunstâncias, no ambiente, nos familiares, sempre dá desculpa. Foi como eu li aqui no livro. Beleza? E a pessoa proativa, ela corre atrás. Eu dei o exemplo aqui de José do Egito, para a gente pegar vários insights com a história dele. Mesmo sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, indo parar no Egito como escravo, indo parar na cadeia, ele foi um jovem proativo. E ele deu a volta por cima e se tornou o governador do Egito. O homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas de Faraó. Então esse é o maior exemplo de uma pessoa proativa. Eu também dei o exemplo do rei Davi, que foi o maior rei de Israel,
que sempre foi, né, desprezado pelos seus irmãos, pelos seus pais. Depois foi perseguido pelo seu sogro. Mesmo assim, ele se tornou o maior rei de Israel. Então, são pessoas... Na Bíblia, a gente tem exemplo de pessoas proativas, que não foram reativas, que não importava a circunstância, elas deram a volta por cima, elas fizeram, elas correram atrás, elas fizeram por merecer, beleza? Então, José do Egito, para mim, é o cara maior proativo que você pode pegar um exemplo com ele. Um cara totalmente proativo. Então, galera, essa foi a live de hoje. Os 3 passos para você superar a falta de apoio familiar. O primeiro passo foi entender, se colocar no lugar da sua família, entender a diferença de ser reativo e proativo. E quais os passos para você ser um cara proativo. Você fazer o seu futuro, você tomar suas decisões, você não botar desculpa em ninguém. Eu não faço isso por causa disso. Eu não faço isso porque minha mulher não me apoia. Ah, mas se a minha mulher me ajudasse. Ah, mas se eu morasse em outro bairro. Se eu tivesse uma barbearia em tal lugar, eu dava certo. Então a pessoa reativa sempre está botando culpa no ambiente, na circunstância, nas pessoas. Então você tem que ser o oposto disso. Você tem que ser um cara proativo.